dia, boa tarde, boa noite, lunáticas. Bem-vindas a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva. Eu sou Lara Carvalho, produtora, cineasta, artista, instrutora de Hatha Yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é o Fundo de Mulheres do Brasil, que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável, com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que inclui também a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eladecide.org e para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. O episódio de hoje tem como tema práticas de autocuidado, a integração da saúde a partir de diversas práticas diferentes. E para falar sobre esse tema tão querido, a igualmente querida Isis Avena. Olá, saudações. Saudações, maravilhosa. Para começar, Isis, conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre como você chegou nesse mundo. Conta aí pra nós. Eu sou Isis Avena, eu sou pesquisadora, eu me chamo assim, né? Me reivindico pesquisadora de tecnologias ancestrais, de medicina de cura para o ventre. Sou aromaterapeuta, perfumista e bruxa. Alquimista. Bruxona. Sim. E antes da gente entrar nesse tema do episódio, eu queria te pedir para contar um pouquinho pra gente como você chegou nesse mundo das terapias holísticas e integrativas. É curioso quando eu paro para pensar sobre isso, porque eu acho que é um chamado, né? Já vem com a gente. Tá na nossa ancestralidade, né? Acho que é isso. Tipo, as nossas ancestrais despertam em nós essa necessidade de investigar curas, né? Porque coletivamente o feminino precisa de muitas curas. Então não tem um marco histórico. Tipo, a partir de agora eu sou uma pessoa que vai me dedicar a conhecer mais sobre o universo feminino. Faz parte da minha trajetória, de fato. Da sua existência, Da minha existência, exatamente. Sua forma de ser no mundo. Tá no meu Odu, isso. Maravilhosa. E pra complementar, eu gostaria de te perguntar também como é que você vive os seus ciclos menstruais e os seus ciclos da vida como um todo, né? Que existem conjuntamente com esses ciclos menstruais. Se você ritualiza seus ciclos, por quê, de que forma? Sim. A percepção da minha ciclicidade, ela determina tudo hoje, sabe? Então, desde escolher dias para reunião, dias para trabalhar, sabe? Olhar ali o dia que eu tô ovulando, que minha energia tá lá em cima para trabalhar, para aumentar minha produtividade, acompanhar a minha fase, né, mais minguante também, para me recolher, guardar mesmo a minha energia. Associar, né, o nosso ciclo, porque é essa potência, né, um grande oráculo, é de fato um guia para o nosso autoconhecimento, e quando a gente consegue sintonizar esses ritmos internos, né, com a nossa fazença, é bem poderoso. Então sim, eu tenho os meus rituais, claro que sim. Gosto muito de atuar, né, com essa consciência, com o meu ciclo. Depois da maternidade, né, eu sou mãe de Ainá, que tem 1 ano e 5 meses, sou doula também. E depois desse puerpério, enfim, que eu ainda vivo, né, o puerpério, ainda amamento, o meu ciclo, ele veio com outra potência, com outra força, né, então eu tenho aprendido, eu estou na minha 3ª lua pós-parto. Então, ainda estou também compreendendo esse novo ciclo, né? Os rituais mudam, né? Mudam para a mulher que é mãe. Então, tem sido um campo muito incrível de experiências, de próprio laboratório, né? Porque a gente faz isso, a gente faz da nossa vida um laboratório também de experiências, né? Com certeza.
E eu vejo também nos seus stories e nas suas postagens que a Ainá também acompanha, né? Esses seus rituais. Como é que é isso, assim? É assustador às vezes. A Ainá já chama a Pepeca de Ione. Ai, maravilhosa! E, enfim, né? Já tá aí na prática, já faz banho de assento, ela já me vê, né, cuidando, passando medicinas na Ione, então ela já pega a pomada dela de assadura e fala Ione, sabe? Meu Deus. Então, acho que é desses caminhos da nossa revolução, né? E eu sou muito grata, né? Por tê-la na vida, porque eu acho que é minha principal contribuição nessa cura do feminino, na cura da minha linhagem, a partir de Ainá e do que eu tenho refletido, né, para ela. E aí é muito rápido, porque é uma virginiana, então ela pega as coisas muito rápido, e aí quando eu olho eu disse, nossa, né? É um reflexo, é a minha obsidiana viva. Ainá reflete tudinho ali, né? As coisas boas, né? E o que a gente precisa melhorar também. As crianças são esse portal, né? Com certeza. Muito bonito ver essa relação e de como ela já cresce vendo uma outra forma, né? Porque a gente cresceu enxergando uma forma bem diferente de lidar com a nossa sexualidade, com a nossa Ioni. Então, assim, é muito legal ver que tem crianças hoje crescendo, tipo Brisa, que veio aqui outro dia com Jaque também. Maravilhosa. Crianças super despertas e super conectadas também com seus eus bruxísticos. Isso, total. Ela pega o incenso pra fazer defumação. Tô ensinando ela agora a rebolar. Maravilhosa, pra acordar essa Kundalini, Sim, né? total. Certo. Toda vez que eu converso com mulheres sobre ciclos menstruais, a gente acaba voltando pra essa palavrinha mágica que é o autocuidado, que é o tema desse episódio de hoje. Então eu queria perguntar pra você, Isis, o que é autocuidado? É filosófica essa pergunta, né? Porque autocuidado, ele passa por tantos lugares, né? De mais complexos, subjetivos também, né? E se a gente compreende minimamente as estruturas, né? Sociais, pra mim, mulher preta, autocuidado é, por exemplo, conseguir pagar minhas contas em dia, né? Pagar os boletos. Conseguir hoje, eu sou a primeira mulher da minha família a ter acesso a um tratamento, acompanhamento psicológico. Então é sobre isso também. É sobre a minha espiritualidade, né? Conseguir me alinhar espiritualmente. É sobre as minhas escolhas, e aí de toda a ordem, né? Desde a escolha, o que eu vou fazer assim que eu acordo, as escolhas alimentares, né? Autocuidado é também sobre a organização do meu corpo, a aceitação do meu corpo, é sobre a preparação da minha casa, do meu lar, do ambiente que eu estou, né? São esses caminhos que eu entendo o autocuidado, né? De uma parte mais profunda, assim, não é só um daycare, skincare, cuidar da pele, fazer uma máscara de argila, é também sobre isso. Exato. Eu gosto de perguntar porque a gente tem essas diferentes noções, né, do que é o autocuidado. E quando eu pensei nesse episódio de autocuidado, eu logo pensei em você. Que bom. Porque eu gosto muito da forma como você trata todas essas questões e traz elas de uma forma muito alinhada também ao seu cotidiano. Não é uma coisa que, né, está longe, né, distante do cotidiano. É uma coisa que você está se esforçando todos os dias para tornar o autocuidado uma parte da sua rotina, Exatamente, né? exatamente. E eu acho isso muito poderoso, é uma ferramenta de cura muito poderosa, né? Essa questão do autocuidado. Então, como é que você percebe que a sua prática de autocuidado dá suporte aos seus ciclos? Primeiro, eu comecei a entender que autocuidado é sobre o que a gente precisa naquele momento, né? Então, por exemplo, deixa eu tomar para você um exemplo aqui, né? No período da minha gestação, eu sofri de muitos episódios de cândida, por exemplo, que é algo muito comum durante a gestação. Muitas mulheres, né, por conta das alterações emocionais, hormonais, é uma fase da mulher que é bem propícia a ter
eventos de cândida recorrente, né? Então, naquele momento, o autocuidado para mim era pensar na rotina como colocar os banhos de assento de uma forma periódica, né? Alimentação, pensar não só por conta da gestação, mas também pensar numa alimentação que fosse diminuir o desconforto da cândida. Então, entender, né, que são hábitos e são escolhas. Sim. Que podem ser acessíveis ou não, depende muito, né, de que mulher a gente está falando. Escolher esses elementos, né? Então hoje, por exemplo, o dia de hoje, né? Que eu tenho muitas atividades, enfim, né? Tenho uma rotina diferente, tenho uma bebê, sou mãe solo, então tem muitas coisas, né, para dar conta. Então, o autocuidado para mim é poder acordar 1 hora mais cedo do que a minha filha. Ela vai para creche de manhã às 7h30, então eu tenho que acordar bem cedo. É fazer o meu culto de Ori, né, de manhã, e despertar o meu corpo, né, com alguma prática, seja a defumação, seja as rezas, né, seja uma meditação, alongar o meu corpo, para que eu prepare esse instrumento, né, que armazena meu espírito para conseguir dar conta de todas as coisas do dia, né? Hoje é uma quarta-feira, um dia bonito, poderoso. Então, acordar numa quarta-feira fazendo, né, o autocuidado espiritual muda toda a trajetória de possibilidades que esse dia aguarda para mim. Com certeza. E quando a gente fala de uma questão de rotina de autocuidado, as pessoas pensam que é uma coisa muito engessada, né? De você ter um horário específico para fazer várias coisas, mas não é sobre isso, né? A rotina de autocuidado é de você conseguir flexibilizar e entender o que é que seu corpo precisa, o que é que você precisa naquele momento. Exatamente. E tornar o autocuidado algo simples, porque tem que ser simples. Se a gente deixar ele ser um monstro, elabora demais, o autocuidado sempre vai ser algo a ser procrastinado. Uma obrigação, né? Uma obrigação, porque você precisa ter muitas coisas para conseguir, né? Então, atitude simples, tem que ser simples, né? Eu compreendi assim. Desde você tomar a sua água com limão de manhã, sabe? Alcalinizar o seu corpo, tomar uma água de coco, escolher um suco verde para quebrar o jejum, né? Que são coisas simples, possíveis, né? Fazer a inalação de um óleo essencial, acordar o seu corpo com um aroma, né? Despertar a sua mente a partir disso. Se alongar, né? Coisa sabe? Simples, assim, que a gente deixar o celular desligado em outro cômodo para você não acordar e olhar o celular, né? Tomar um café, preparar uma refeição com presença. Eu acho que se a gente desperta e respira com consciência, né, e agradece, dá graças pela vida, a gente já tá num caminho bem legal, né? Não? Com certeza, já muda a energia já do muda dia. A energia, né? Já muda total. Não deixar que... porque é fato, né, que os estímulos, a tecnologia pode ser um lugar, né, de desafio para o autocuidado, porque a gente acaba passando muito tempo ali nessa outra dimensão, né, online, e o autocuidado, ele é vivenciado aqui, né, no corpo, na presença. Com certeza. Então, acho que é um caminho aí pra gente pensar e refletir também, né? Tecnologia e autocuidado, o que é legal, o que é que dialoga, o que é limite. Sim, como equilibrar, né? Exatamente. É o truque do malabarismo. É isso. E você tem uma prática meditativa que você inclui na sua rotina? Boa pergunta. Eu achava que a meditação era algo que não era pra mim. Porque a minha visão anterior era desse lugar engessado, né? Que eu tinha que sentar na posição do lótus, né? Ou seja, tem que ter uma flexibilidade né? E que eu tinha que não pensar, que a onda era, né? Nirvana, não pensar, esvaziar a mente. E aqui a pessoa, né? Com lua em Gêmeos não vai conseguir, né? Jamais. Esse lugar de não pensar. E aí, o que faz? Eu comecei a entender que a meditação é um estado de presença, que é você trazer a sua mente para o presente, que é você ter
consciência do aqui e agora. Então, hoje eu pratico, sim, eu tenho uma vivência meditativa. A chegada de Ainá na minha vida fortalece isso, porque a criança exige a mente presente o tempo integral. Em tempo integral, você tem que estar atenta a tudo que está ao seu redor, não só a criança, mas a tudo que está ali naquele ambiente, e isso é meditação. E a você também, né? Porque a criança capta tudo, reflete tudo, como eu disse, né? Ela é espelho. Então hoje eu tenho o culto de Ori, né? A minha espiritualidade se manifesta a partir da escola Yorubá. E o culto de Ori é um culto sobre a mente, sobre a cabeça, sobre outras coisas também mais complexas. Então, sem dúvida, né? É sobre meditação. Então eu acordo, tenho os meus rituais, né? A prática da defumação é um lugar para minha meditação. A dança, porque é integrar o corpo. Esse é um ano para mim, 2020 é o ano do corpo. O corpo enquanto território, o corpo enquanto receptáculo, sobre o lugar de memórias. Então, de que forma a gente convida o corpo a participar de tudo, né? A estar em tudo, então a estar presente durante a minha meditação, porque essa coisa de sentar e ficar ali paradinha é importante, né? Mas mexer o corpo também e a gente pode acessar lugares de consciência muito potentes a partir do corpo, a partir do movimento, né? Do balanço do corpo. E é muito importante a gente falar sobre essas outras formas de meditação, porque a gente pode estar meditando enquanto a gente faz uma comida, enquanto a gente prepara um alimento, enquanto tá no prato, né? Exatamente. São coisas que a gente pode ir aplicando no nosso dia a dia. Isso. Então, não é colocar, né, como você falou, afastar, é tornar mais acessível mesmo, né, essas práticas, de forma que a gente consiga trazer elas pro nosso dia a dia, e não que fique mais uma complicação, e mais um sentimento de, eu não consigo fazer isso. Exatamente, né? Tomar consciência da sua respiração, sabe? E ser amorosa durante o processo, né, com a mente, porque a gente, né, tá num processo de muita dispersão, então acolher também, né, tudo que chega, observar, e depois volta a sua atenção para a sua respiração, sente o ar entrando, saindo, né. Esse movimento é algo que a gente pode fazer no ônibus, a gente pode fazer escovando o dente, pode lavando a louça, né? Então é uma forma também de você sentir como está o seu corpo, né? Normalmente, quando falamos de receber massagem, a gente costuma se imaginar deitada, né? Recebendo massagem de outra pessoa. Mas é completamente impossível a gente realizar a automassagem nós mesmas. E daí eu queria te perguntar, como é que você pratica a automassagem? Se você pratica a automassagem, quais as dicas que você tem a oferecer para as mulheres que querem começar essa prática? Bom, eu vou trazer algo bem subversivo, e aí a gente já pode entrar um pouco, introduzir, que é a prática das Yoni Eggs. Hoje, a minha experiência de automassagem é a automassagem íntima, né, com as Yoni Eggs e o bastão Yoni, né, que são os dildos, que é aquele bastão massageador de cristal, que é uma massagem íntima, né. As Yoni Eggs são as gemas vaginais, né, feitas de cristal, são Yoni, portal, egg, ovo. Então são gemas vaginais que a gente utiliza no canal vaginal, né, para potencializar muitas coisas, para trazer uma consciência da nossa sexualidade, para ajudar a trazer a maior percepção para esse nosso portal e tudo que ele fala, né? Tudo sobre esse grande lugar que a gente, de poder do feminino. Então hoje eu pratico massagem íntima, né? Que sem dúvida é um lugar de muito prazer, mas também de muitas curas, né? No que diz respeito a Yoni ser um lugar onde a gente registra muitas memórias que não são tão legais, né? Podem ser memórias de abuso, de traumas, de muitas violências.
Então é uma forma também de dar amor, de receber amor, né? Uma forma, e aí entendendo, né? Falando do lugar de mulher preta, que pra gente o prazer sempre foi negado, né? Compreender que sim, que é possível, que eu posso experienciar lugares, inclusive, né, de entender a sexualidade como uma manifestação também do meu espírito e possibilidade de ser uma prática meditativa, uma prática elevada, dissociada de pornografia ou de coisas vulgares, né? É tomar para si o poder que a gente tem, né? Eu acho muito importante você falar isso, especialmente porque quando a gente pensa em automassagem, a gente não costuma pensar na automassagem enquanto um caminho também para o nosso prazer sexual. E pode muito ser, né? Porque a gente pode começar passando um óleo, sentindo o nosso corpo, se conectando com aquilo. E isso já muda, né? Já muda totalmente a nossa chegada ao orgasmo, né? Se esse for... Se a gente chegar até lá, né? Porque não necessariamente a gente precisa chegar. Esse não é o propósito. Não é o objetivo. Sempre, né? É bom. É bom, é bem bom. Né? É bom, mas pode ter outros objetivos, né? Sim. Esse contato, sensibilizar a área, né? Sim. Conhecer os caminhos que te levam ao prazer, porque o prazer é nosso, Sim. é nossa responsabilidade, né? Você pode trocar isso com o outro, é um diálogo, eu falo sobre isso, né? Sim. Que o sexo é um diálogo entre corpos, né? Mas é uma conversa que você fala pro outro, né? Sobre como que é, quais são os caminhos para você. Você vai investigar os caminhos no corpo do outro, mas o prazer é sobre a nossa sexualidade. É sobre é de nossa responsabilidade. Então hoje a prática de automassagem com as yoni eggs, com o dildo, é esse lugar também de investigar o meu próprio prazer, a minha sexualidade, de me permitir conhecer lugares, né, e memórias, soltar, me liberar de memórias, pensar em curas bem profundas, né? Por exemplo, eu me vejo pensando em quantas mulheres da minha linhagem, né, ancestrais, elas tiveram contato com prazer, sabe? Elas tiveram de fato, viveram de fato um orgasmo, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma terapia, que é a terapia orgástica, com a Preta Kiran. E no momento, né, da terapia em si, eu compreendi que o orgasmo é muito mais do que o que eu conhecia até então, que tem um poder muito grande, né? Desse lugar. E ali eu experienciei um prazer no meu corpo que não era só a minha história, Isis apenas tendo aquele prazer, mas eu senti um prazer de muitas outras mulheres que me acenderam, sabe? E isso foi muito poderoso para essa prática, me trouxe uma consciência, uma percepção de que o que a gente já sabe, a gente fala, né? Que a minha cura reflete, né, nas minhas descendentes, vai refletir em Ainá e reflete também para as mulheres que viveram minhas antepassadas, que estiveram antes de mim. Então, compreender esse caminho do corpo, o caminho do nosso prazer, sensibilizar a área ali, né? Tocar com consciência, porque às vezes a gente só passa pela nossa ione, pela nossa vulva, né? Aquele banho automático, lavando sem muita percepção do que é esse grande lugar, né? Sim. Porque fomos condicionados a isso. E às vezes a gente já vai num lugar específico, né? Que é o clitóris. E aí acha que é aquilo e pronto, acabou. Não. O corpo é incrível. Exatamente. O corpo é um território incrível. Cheio de zonas erógenas no corpo inteiro. E isso é um lugar também de você liberar. Então, esse fato de você estar sozinha e conseguir fazer essa automassagem e praticar isso, e você se sentir vontade pra chorar se você quiser, pra você gritar se você quiser, gritar de raiva às vezes, sabe? Tipo, liberar, né? Liberar mesmo, pra né? liberação mesmo. A gente fala de prazer, mas às vezes também é o prazer de liberar, né? Não só o prazer do orgasmo, é o prazer de liberar. Isso é muito importante. Eu me lembrei que recentemente você fez uma postagem que eu gostei muito sobre essa questão do consentimento na hora da gente
fazer uso, né, dessas ferramentas como Yoni Egg, como bastão, como até vibradores mesmo, que a gente utiliza, tipo, a gente pediu consentimento pro nosso corpo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei muito incrível essa postagem. Eu só tomei consciência, né, de que a gente precisa Yoni, de novo. Yoni é uma palavra em sânscrito que significa portal, porta de entrada, é o portal da vida, não é? Naturalmente falando, sim, né? Sim. É o portal da vida. Bem melhor do que vagina, que significa bainha de espada, né? Isso, não é? Então, toda porta, né? A gente, antes de entrar, a gente não pede licença, a gente não pede a go para entrar. Então, na nossa Yoni, a gente também tem que pedir permissão ao que entra ali, até porque é um lugar de registros, né? É um lugar que vão ficar que guarda tudo, né? E aí eu só tive consciência disso quando com a prática das Yoni Eggs, né? Que exige que você se relacione diariamente com essa parte do seu corpo que fica ali, né? Meio que passa assim, né? Ou a gente é condicionado a se relacionar de uma forma muito utilitarista, né? Para dar prazer, nunca pra gente, né? Receber prazer. E aí a prática das Yoni Eggs me levou a isso, né? A pensar, porque tinha noites que eu introduzi o egg na minha Yoni e ela, tipo, não, hoje aqui não vai entrar nada, não passa nada. E aí eu comecei a perceber que tinha outros momentos que ela super receptiva, ela estava pronta, né? Como no ato sexual, que em algum momento a sua Yoni vai estar ou não pronta para receber algo, né? E isso me trouxe essa percepção do consentimento, né? Que a gente deve pedir permissão para introduzir, seja o que for. Seja um dedo, seja um coletor menstrual, né? Seja um pênis, um vibrador, um bastão íntimo de massagem, de cristal, seja a própria Yoni Egg. E cada corpo vai responder de uma forma. Então é um grande exercício laboratório para ampliar a sua percepção, a sua consciência corporal, de ver como o seu corpo, né, responde para você o sim e o não. E é engraçado pensar isso porque, assim, às vezes a gente pensa de uma forma abstrata, assim, né? De tipo, mas como é que eu vou falar? Como é que ele vai responder? Mas, assim, às vezes é só uma questão de se conectar ali, né? De você levar aquele pensamento para aquele lugar do seu corpo e você se comunicar de alguma forma com ele. Não precisa necessariamente, né, colocar sua cara lá embaixo e perguntar, ei, oi, tudo bem? Posso colocar o Yoni? Então é só essa questão da conexão, né? Isso que você falou é muito importante também, da gente trazer isso para todas as esferas do nosso cotidiano, né? Colocar um coletor, para usar o absorvente que a gente escolhe usar. Então são tudo que a gente escolhe colocar no nosso corpo, na verdade, né? Então, se a gente começa a compreender o corpo, como eu disse, né? Esse é um ano do corpo para mim. E se a gente começa a compreender o corpo enquanto um território cheio de memórias, né? Receptáculo de divindade, né? Que somos, da nossa centelha, o rolê muda, né? Da forma como você se relaciona com esse corpo, do que você autoriza ou não a acessar esse território sagrado, né? Corpo, templo. Você me remeteu a uma referência máxima para mim, que é a minha Fua, de Sacred Woman, e ela fala pra gente dialogar com o nosso útero, com o nosso ventre, falar em voz alta, ter conversas com o nosso útero, né? E aí eu costumo falar para as mulheres que me acompanham e que fazem vivências comigo que talvez o caminho de autoconhecimento da jornada da mulher seja um caminho meio que esquizofrênico, porque as pessoas vão ouvir a gente falar em voz alta, perguntar ao útero como você está sentindo, né? E como você está hoje, sabe? Que fase, e aí, nessa fase do meu ciclo, como é que você tá, útero? Como foi esse registro para você, né? E conversar, dialogar, conversar em voz alta com o corpo, com o ventre, com a nossa Yoni. E sem o medo do ridículo, né? Porque... Sem o medo do ridículo, porque isso é a revolução. E é o lúdico, né? Essa é a parte mais legal da gente ritualizar, porque o lúdico é a brincadeira, é a gente deixar o ego pra trás e trazer aquela criança à tona, né? Que é essa criança que cura muita coisa. Sim. Isso, exatamente.
Perfeito. É bem isso. Das práticas, né, duas práticas que são extremamente importantes no mundo da ginecologia natural são os banhos de assento e as vaporizações do útero. Você pode explicar para quem está ouvindo e não sabe o que são essas práticas, o que elas são e qual a importância delas? O banho de assento é uma experiência mais física mesmo, né? Quando você tem um desequilíbrio na sua ione, na sua vulva, na vagina, e aí você prepara uma infusão e você senta nas flores, nas folhas, né? Você toma um banho, você fica ali, né, sentada numa bacia, né? E vai se banhando, né? Então é algo para curar mais um desequilíbrio físico mesmo, né? A vaporização uterina, ela é um ritual, é físico também, né? Mas para além disso, é energético, né? É um ritual mesmo de limpeza do útero, de limpeza também dessas memórias, dessas crenças, de registros de abuso, de questões que ficam alojadas no nosso útero, né? O útero é um receptáculo, um cálice, né? E aí as coisas vão ali meio que sedimentando e a gente, né, precisa limpar isso periodicamente. A ferramenta da vaporização uterina é uma tecnologia poderosíssima para fazer esse tipo de limpeza. Tem benefícios físicos também, né? Sim. É uma prática que eu trago para essa vivência de sexualidade sagrada, que eu falo sobre as Ioni Eggs e a vaporização uterina, porque são tecnologias complementares, muito poderosas. Com certeza. Uma coisa que eu acho importante a gente comentar aqui é que a gente tem uma grande quantidade de médicos, especialmente ocidentais, que falam muito mal dessas práticas. E eles sempre apontam para a questão de que não há comprovações médicas de benefícios dessa prática. Mas eu acho que é muito importante a gente salientar também que não existem pesquisas que são feitas para comprovar. Então é uma técnica ancestral que existe em diversas culturas e civilizações antiguíssimas, né? A gente tem o papiro mais antigo que a gente conhece do Egito, que fala sobre fumigação, né? Que é essa vaporização. Então, eu acho importante a gente falar para quem está ouvindo e que já ouviu de médicos falando, não recomendando que a gente fizesse isso, de parar um pouquinho e pensar a quem realmente interessa, né, esse discurso. Exatamente, patriarcado surda, né? Patriarcado, a indústria farmacêutica, todos os remédios que existem, né, pra gente colocar lá. É bem contra-hegemônico tudo isso que a gente está falando aqui agora, né? A gente está falando sobre mulheres que tomam de volta o seu poder feminino, né? E aí a gente está falando de uma época em que as nossas ancestrais, né, eram Ialodês, né? São mulheres poderosas, não são mulheres que se submetem, que aceitam coisas. Até porque quando a gente toma posse do poder que a gente carrega nos nossos ventres, os homens e muitos sistemas, né, podem ser ameaçados diretamente, né? Então, de fato, o que respalda essas medicinas que a gente está falando é o tempo dela, né? Na humanidade, a gente está falando de práticas imemoriais, né? Como você falou, lá em Kemet, as nossas ancestrais, elas já utilizavam tudo isso que a gente está falando, né? Já usavam a Ioni Egg. A gente tem registros de mulheres africanas que usavam a opala no canal vaginal, né? De fitoterapia, aromaterapia, o berço disso é o Egito, né? Então, olha só, de quanto tempo a gente está falando? Então, não é uma medicina, né, que tem poucas décadas, né, que vai confrontar uma prática que é milenar. Né? E que vem da vivência do corpo, né? Que não é de você ter resultados de quantas pessoas tiveram ou não tal benefício, mas é das mulheres conhecerem o benefício porque elas estão fazendo aquela vivência, aquela prática, né? Exatamente. Então, acho importante. Entender, a gente está falando sobre autocuidado e autocuidado é sobre holismo, né?
É sempre sobre pensar de forma integral do ser. E essa medicina, ela desmembra o ser, né? Tem coisas que são fragmentadas. Então, de fato, é um lugar de muito desafio para que se compreenda, né? E veja essas práticas. Tem até, viu? A gente tem avançado um pouco nessas coisas aí das práticas integrativas, né? Vem com outros nomes, mas, de fato, ainda é um lugar é nosso, né? Então, são das nossas irmandades, dos nossos ciclos. Nada disso é novo, né? De mulheres que se reúnem para vaporizar, para fazer bênção do útero, para falar sobre medicinas e ungüentos. Olha, eu fiz um preparado aqui. E isso foi bom para mim. Sim. Então, nada disso é novo. Tá aí há muito tempo que mulheres se reúnem para fazer essas práticas, né? Para cuidar de si. Você promove algumas vivências, né? Que são especificamente voltadas para as vaporizações do útero, né? Como você falou também, da questão dos yoni eggs. Você pode compartilhar um pouquinho de qual o retorno que você recebe das mulheres que participam dessas vivências? Como é para elas, né? Sim. Que começam a praticar tudo isso? Sim. É bem engraçada essa parte, porque as mulheres, né, a princípio ficam, nossa, mas peraí, como assim? Eu vou colocar algo lá no meu canal vaginal, vou botar um ovo, eu vou deixar aí, ele vai se perder lá dentro, né? E vai parar, não vai sair nunca mais. Então, é um lugar de desconstruir muitas coisas, de muito aprendizado, porque cada mulher traz, né, as experiências que elas têm, mas quando há essa abertura, né, quando a mulher se permite dialogar e se relacionar com a sua yoni, é muito poderoso, né? Então eu tenho acompanhado algumas irmãs, algumas mulheres que se beneficiam dessa prática, que estão debruçadas sobre esse lugar de autoconhecimento. E as trocas são muito poderosas, são muito incríveis. Eu estou muito grata por esse caminho, assim, a confiança delas. Eu fico feliz de saber desse retorno também, né? É muito legal de ver quando a gente se debruça e se joga mesmo no abismo, né? Mesmo sem saber o que vai achar. Porque é sobre isso também, sobre acolher o que vem também, né? Que vem ter confiança em nós mesmas também, né? Saber que, assim, pode não ter uma rede de segurança lá embaixo, mas a rede também somos nós mesmas, né? Exatamente. E tá preparada para isso. A gente já falou, né, essa questão dos yoni eggs. Então, mas eu queria perguntar também sobre a questão do assoalho pélvico, né? A gente precisa ter alguma preparação física para essa introdução do yoni egg no nosso canal da Yoni? Então, as chinesas, né, elas usam a jade, a pedra de jade, né? E elas têm registros disso bem antigos, porque no Oriente a gente já entende que o períneo, né, é um lugar onde a gente tem escape de energia, a gente perde vitalidade. A prática das yoni eggs é sobre vitalidade, tá? É sobre você armazenar energia sexual, energia orgástica num ovo de cristal, né? Utilizar ele como uma bateria que vai te recarregar lá na frente. Então, as chinesas, elas entendem isso e fazem da pedra de jade essa bateria. O músculo, nosso assoalho pélvico, ele é responsável por sustentar todos os nossos órgãos vitais, né? E como a percepção dessa musculatura, ela, né, tipo, você vai pra academia e você vai fazer exercício de musculação pro seu braço, né? Vai fazer lá pra sua perna. Mas como é fazer exercícios para fortalecer essa musculatura pélvica? É com as yoni eggs, né? A partir do pompoarismo vibracional. Então, mulheres que têm, né, essa musculatura tonificada, elas reduzem as chances de ter prolapso de bexiga, né? De útero, incontinência urinária, fecal, né? Traz uma ciclicidade, o seu ciclo menstrual fica mais equilibrado, mais ajustado. Mulheres que estão na menopausa, né?
Maravilhoso para o parto e pós-parto, é uma ferramenta incrível para o pós-parto, né? Justamente porque faz com que essa musculatura ela tonifique e vá voltando, né? A sua forma mais saudável. Então, e é um músculo que a gente não costuma pensar muito, né? Assim, que você não traz percepção. E quando você tá com a gema, eu tô agora com um Ione Egg de cristal aqui, já deve estar 35 horas comigo e tá sendo maravilhoso. Não pediu pra sair ainda, né? Na verdade, sim, mas aí os exercícios, né? Não é só você introduzir um egg. É você fazer os exercícios, né? Porque é ok se o egg vai sair, é normal, inclusive, que as pessoas que vão começar a prática, né? Sim. Eles não consigam sustentar ainda, porque essa não é uma musculatura preparada ainda, né? Para isso. Então, o egg, ele vai sair. Sim. Mas a chave é você fazer o egg ficar, irmão. Entendeu? É você fazer os seus exercícios, né? E fazer a sustentação desse ovo, porque aí você está trabalhando essa musculatura que é poderosa demais. Poderosíssima. É importante, inclusive, trabalhar muito essa musculatura. Uma vez eu estava usando o meu Ione Egg na rua. Menina, comecei a sentir ele descer, eu parei, respirei assim, vamos lá, não vai descer não. Eu tava sem calcinha ainda, resolvi sair sem calcinha. Isso aconteceu comigo, tá? Porque eu falei, tipo, não vai sair, não vou deixar sair, é melhor ainda, porque eu não vou deixar sair mesmo. No meio da rua, eu assim, eita zorra. E agora? Aí parei. Respirei, centrei, voltou, foi aos pouquinhos voltando. É um trabalho de percepção. De você exercitar. Aqui mesmo eu tô falando e tô fazendo, né? É aquela coisa que a gente fala, no ponto de ônibus a gente pode também ficar fazendo assim. Ninguém tá vendo e você tá aqui, né? Contraindo, relaxa. Contrai, relaxa. E brincando com esse ritmo, né? Também. Brincando com o ritmo e trazendo percepção, conhecendo. Olha só, eu contraí, porque a gente tem 3 anéis, né? No canal vaginal. Então você contrai. Contrai comigo agora. Contrai de novo. Contrai de novo. Sabe? Então são lugares diferentes. Sim. Você vai começando a entender, olha só, né? Tem aqui que é possível você massagear suas glândulas ali, né? Que falam sobre o nosso prazer, Bartolini, Skinny, todas elas, com um egg, né? Acho que inclusive a gente podia pensar em nomes novos para essas glândulas. Não, tem total, tem o nome dos caras, né? Dos homens, com certeza. Se a gente for parar pra pensar nesses nomes agora. Com certeza. Eu queria te perguntar agora com relação à aromaterapia. Você que é alquimista, artesã de perfumes, que trabalha muito de forma intuitiva. Como é que a aromaterapia pode dar esse suporte pra gente nas diferentes fases do ciclo? Perfeito. A aromaterapia é a minha paixão, né? Eu sou taurina, então essa parte sensorial, né? Tudo. É tudo pra mim mesmo. E a aromaterapia, ela dialoga, ela fala com o nosso sistema límbico, que é um sistema todo orquestrado, responsável por animar o nosso corpo e trazer todas as sensações, desde o que você sente fome, aos seus hormônios, né? E tudo é hormônio, né? Falar sobre ciclo menstrual é falar sobre o nosso ciclo de hormônios, né? Então você vai ter óleos essenciais. A aromaterapia é uma parte, um ramo da fitoterapia que fala sobre os cheiros, é a terapia a partir dos cheiros. E ela responde, né? Tem óleos essenciais que respondem diretamente na produção de estrógeno, de progesterona, de hormônios que estão aí relacionados com os nossos ciclos. Então, sem dúvida, você vai ter assim como a gente tem, né, folhas que tem uma assinatura energética para cuidar de todo o nosso campo físico e espiritual, o óleo essencial também. Então, você tem óleo essencial para cuidar das suas alterações emocionais, hormonais, da nossa fragilidade, da nossa energia e ânimo, né, das cólicas, tudo, absolutamente tudo. E é claro que existem, né, essas plantas, flores e óleos que já são mais indicados, né? Porque já temos benefícios conhecidos para certas coisas, mas eu acho que vem muito também nessa intuição, né? Da gente às vezes sentir que, tipo, poxa, hoje eu estou com vontade de sentir o cheirinho de jasmim.
Sim, sim. E daí aproveitar e entregar isso também pro corpo, né? Sim. Porque essa forma de intuição também ajuda, né? A gente a se entender. Sim. A intuição é uma grande guia, é uma voz, né, das nossas ancestrais. Eu gosto muito disso, né, que a intuição são as vozes das nossas ancestrais falando pra gente, né, sobre caminhos. Mas dentro da aromaterapia e de outras práticas, a intuição ela tem que estar alinhada, caminhar junto com o conhecimento, tá? Porque, por exemplo, você trouxe o jasmim, que é um aroma que eu amo, adoro, que nos ajuda a produzir ocitocina, né? Perfeito para o momento do parto. Mas para uma mulher que está gestando, por exemplo, dependendo em que fase da gestação ela está, não é um óleo recomendado. Um óleo seguro, É um né? óleo seguro para algumas ocasiões. Então é importante que a gente também tenha conhecimento, né? Que a gente... ok, intuição é fundamental, nada do universo feminino é feito, né? Se essa voz está adormecida, mas é bem poderosa quando a gente associa com conhecimento. Com certeza, não anda sozinha, né? Não anda sozinho. Nenhum dos dois anda sozinho, na verdade. Exatamente. Você percebe uma mudança do antes e depois de realizar essas práticas das quais a gente falou? Na sua vida? Ah, sim, sem sombra de dúvidas, é bem forte, inclusive, essas mudanças, né, porque como a gente está falando aqui, a gente está falando de um lugar de poder para a mulher, né? Então, quando você associa, você compreende a sua ciclicidade e você passa a atuar no mundo e tomar as suas escolhas a partir dessa compreensão de si, que é a jornada de autoconhecimento, né? É extremamente poderoso. Então, eu consigo perceber a potência, né? De, por exemplo, quando colocar ali na minha agenda o momento de trabalhar, da produção de fato, né? De fazer os perfumes, de fazer as minhas vivências, de produzir conteúdo intelectual, como fazer isso alinhado ao meu ciclo, né? A potência, a possibilidade disso ser, né, de dar muito mais certo, é bem maior, né? Só para trazer um exemplo, né, dessas transformações. Então, hoje, eu tento estar sempre consciente, né, desses lugares, assim, para me potencializar. Com certeza. O que você sugere para as pessoas que querem começar essas práticas de autocuidado, mas não sabem como? Eu recomendo que vocês sigam a página da Hawa, que é Hawa_Perfume Natural, que é uma plataforma onde eu compartilho essas tecnologias que a gente conversou aqui. Eu falo sobre a minha trajetória também, pessoal, sobre maternidade, né, sobre saúde feminina e como o aroma, como o perfume, ele é usado como uma medicina, né? Pra gente. Então, eu acredito que hoje é um lugar onde as pessoas podem se encontrar informações, quem deseja começar a prática de Yoni Eggs. Eu faço algumas vivências no Brasil e acho que é bem poderoso, assim. É um lugar que eu fico muito feliz, porque de fato eu recebo retorno de mulheres que começaram com essas práticas a partir do que eu tenho compartilhado pela Hawa. E para as pessoas que querem também conhecer mais assim, dos seus produtos, saber por onde você tá, passa aí o site pro pessoal. Então, pois eu tô aqui com a pessoa que fez o site para mim, que é ótimo. Chama abre.ai/loja Hawa. É uma lojinha H-A-W-A, né? Isso, H-A-W-A, do Wix. Lá na bio do Instagram eu deixo um link que dá acesso à loja. Lá tem as poções aromáticas, né? Então lá. Tem sua agendinha lá tem também. agendas, atividades, né? O rolê que a gente faz aí pra compartilhar e conectar essas mulheres, né? Todas. Maravilha. Muito obrigada pela sua troca, pelo seu conhecimento, pela sua presença inteira aqui hoje.
Esse foi mais um episódio do Lunáticas, que foi trazido para vocês com o apoio do Fundo Elas do UFPA, através do edital Ela Decide. Acessem os sites eladecide.org e nossosventures.org para saber mais. E siga-nos nas redes sociais em @fundoelas e @nossos_ventures. Até o próximo episódio.